Olá! Começa agora o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, produzido pela pós-graduação da FAI, área de Educação, pela especialização em Educomunicação. Dividimos 4 grandes áreas do conhecimento: Direito, Tecnologia e Engenharia, Negócios e Educação, para colocarmos a partir dessas áreas os temas que são levantados na comunidade acadêmica, entre os professores, corpo docente e discente. Vocês também poderão participar mandando, enviando para nós temas para serem discutidos dentro dessas grandes áreas do conhecimento, pela nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/diálogos acadêmicos. E também poderão assistir às edições dos nossos programas que já foram exibidos aqui na CWB TV, no YouTube, youtube.com/Grupo Bom Jesus. O tema de hoje está dentro da área do conhecimento negócios e, para tanto, nós vamos tratar sobre a publicidade nas organizações. Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo, e o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave, e ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o programa de hoje, Diálogos Acadêmicos e Profissionais, que está na 40ª edição. Vamos abordar a área de negócios e, dentro da área de negócios, publicidade nas organizações. Para tanto, trouxemos como nossos convidados profissionais e especialistas no assunto. Logo aqui ao meu lado, eu tenho o professor, coordenador de publicidade na graduação da FAI, o professor Randy Rashval. Tudo bem? Obrigada pela participação. Muito bem-vindo ao programa. É uma grata satisfação minha participar desse programa. Bem, o Randy, que é mestre em Comunicação e Linguagens, graduado em Publicidade e coordenador de Publicidade e Comunicação. E da Comunicação Online na pós-graduação da FAI. É isso, é coordenação de Publicidade na graduação. Exato. E na pós-graduação Comunicação Online. Exatamente. Também é consultor em Comunicação Online. Felizmente. Ao lado do professor Randy, nós temos a Patrícia Piana Pressas, doutoranda em Marketing, graduada em Administração, Planejamento na Ponto Design, agência de comunicação, e também é coordenadora da Talento, agência experimental na FAI. Muito bem-vinda ao programa Diálogos Acadêmicos, Olá, Patrícia. Regina. Muito bem, obrigada. Bem, os nossos convidados hoje irão abordar, então, para nós, como é a publicidade nas organizações. De que forma a publicidade impulsiona, então, a marca. Como se constrói a marca de uma empresa, de um produto, a partir da publicidade. Randy, como isso ocorre no nosso meio atualmente? A publicidade, ela é contratada pelas organizações, ou existe na maioria das organizações, ou existe um departamento nas organizações que tem os seus funcionários publicitários, enfim, do ramo, que trabalham. Como está isso na maioria das organizações? Hoje a gente tem esses dois modelos, né? O pessoal de comunicação costuma tratar de as house agencies, que são organismos que produzem essa mensagem, né, a mensagem publicitária dentro de uma organização, mas eu acredito que a maior parte das empresas contrata as agências de publicidade para dar conta do material publicitário e de comunicação. Uhum. Então, o formato de agências internas, eu acho que tem diminuído. Hoje aqui no Paraná, eu não consigo me lembrar de nenhuma empresa que tenha uma empresa aí de um porte maior que tenha uma organização, uma pequena agência dentro da sua organização, dentro da sua empresa, com a função de destinar a isso. Talvez a professora Patrícia possa ter uma lembrança um pouco melhor do que a minha. Uhum. O que eu vejo, na verdade, assim, até concordo com o Randy, não vê muito mais essa coisa da agência interna nas empresas, nas instituições. Mas tem os departamentos de marketing que muitas vezes têm os seus responsáveis, né? Dentro do marketing tem, né,
globinho ali de pessoas que, querendo ou não, estão mais ligadas à área da comunicação. Publicitários, muitas vezes até, que estão sendo pensados em agências mesmo de publicidade externas, para trabalhar nos departamentos de marketing, até para conseguir ser esse canal e essa grande ponte. Né? Porque o que a gente percebe muito pelo lado da publicidade é que muitas vezes a gente tem grandes falhas de troca de informação. Né? Nem sempre o que é tão relevante para a empresa é o que para a publicidade pode vir a ser relevante como mensagem publicitária. Então, quanto mais a gente tiver profissionais de comunicação, publicitários também internos nas empresas, por mais que não seja nesse formato de agência, como produtores de material publicitário, mas como responsáveis de passar um briefing, né, de saber o que vai ser relevante de ser anunciado por essa marca nesse momento, para conseguir integrar isso muito bem na estratégia de marketing das empresas e também depois para ter expertise suficiente para avaliar o que essa agência faz. Né? Porque também em comunicação publicitária, enfim, não dá mais para ser o achismo do gostei, não gostei. Né? Do, eu particularmente gostei. A gente tem que entender muito mais que a gente está falando para fora. Então, quanto mais esses profissionais das empresas também conseguirem ter esse conhecimento de causa, de o quanto essa mensagem vai ser efetiva, vai conseguir persuadir, vai ter força, vai ter potencial para ampliar depois toda uma ramificação do que venha numa relação comercial, é interessante. Então, só pegando um gancho na tua fala, Patrícia, o que a gente percebe é bem interessante, o departamento de marketing ter o seu braço de comunicação. Ter o seu braço de comunicação. Então, a gente nas organizações, ter o departamento de marketing com esse viés dentro. Isso, já era clássico o departamento de marketing. Então, o que eu conhecia e via até pouco tempo atrás era, né, um grande departamento de marketing, mas a comunicação ficava meio solta ali. Hoje a gente já vê organizações que têm o departamento de marketing e tem o departamento de comunicação, justamente para garantir, justamente para garantir a qualidade desse material que é produzido, né? Muito mais. Logicamente, começa na formação desse briefing, naquela necessidade de comunicacional específica que a empresa tem, e depois no retorno daquela proposta das agências de publicidade, ter o pessoal qualificado para avaliar a eficiência e eficácia na própria organização, porque aí o diálogo é mais estreito com, enfim, com a própria organização como um todo, e se tem mais próximo a mensagem que a empresa, a organização está tentando construir e deixar para o público externo. É mais ou menos isso, Randy? Isso, exatamente. Porque, veja, você ter um time criativo de primeira linha, acho que fica extremamente caro para uma empresa hoje. E não é o negócio daquela empresa. Então, esse tipo de profissional é melhor que seja contratado e que more nas agências de publicidade. Mas, por outro lado, é muito positivo que você tenha um profissional de comunicação dentro de uma organização para que esse entenda, leia e avalie se aquele material extremamente criativo, a criatividade às vezes é extremamente ousada. E nada melhor do que um profissional de comunicação para poder avaliar. Para poder avaliar e poder qualificar isso, até dentro da própria organização, né? Mesmo porque, porque, como a Patrícia falou, eu gosto, eu não gosto. Não é o empresário ou o departamento de marketing que tem que gostar ou não daquilo. Que vai definir aquele público pretendido, para né? quem a gente atende, exatamente. E isso abre uma possibilidade de maior campo de atuação para os profissionais formados em comunicação e publicidade também. Exatamente. Porque eles podem tanto atuar numa agência de publicidade, que seria um fator, algo terceirizado pela organização, como também dentro da própria organização, no departamento de marketing, no departamento de comunicação. Aí abrem-se novos caminhos. Sim, departamento de venda. Então, a formação do publicitário hoje, especialmente na FAI, entrega para o mercado um profissional de comunicação com uma visão bastante completa, desde a produção, né, daquela mensagem, do planejamento de distribuição dessa mensagem, até preocupar esses postos dentro a visão de negócio da publicidade também, que a gente também não deixa de ver a publicidade como parte de um negócio, né? Por mais que uma agência publicitária seja contratada de uma empresa, ela
por esse período de tempo que ela atua junto à empresa, ela se torna um pedaço da empresa. Ela também vai ter que responder pelos resultados que ela mesma se propõe a fazer. Então, quanto mais esse publicitário, muito bem disse o Randy, né? A gente ali na FAI tem uma proposta também, tanto a própria publicidade, ela é dentro da área de business, de negócios, exatamente para entregar um profissional que ele consiga ter essa visão de negócio da comunicação, do negócio da publicidade, como ele atua também internamente na visão de trazer resultados para quem, querendo ou não, contrata o publicitário. E a partir daí que também surgiu o projeto da Talento Agência Experimental na FAI, é isso, Patrícia? Exatamente. A Talento surgiu já há 5 anos, né? Existe a Talento Agência Experimental. Na verdade, ela é um espaço acadêmico, mas é nos moldes de uma agência real de mercado, né? Por isso ela é uma agência experimental, é um período de experiência, porque é muito difícil, né? E eu também tenho uma agência, atuo no mercado, enfim, é muito difícil a gente contratar o aluno com nenhuma experiência, mas também nem sempre é tão fácil assim, talvez ele já conseguir um cargo efetivo, um estágio em certos lugares. Então a agência experimental, ela também supre essa necessidade do próprio aluno. Ele passa, são departamentos na mesma estrutura de uma agência real, a gente tem o atendimento, tem redação, tem o espaço todo de criação, de direção de arte, de produção, seja de TV, de foto, né, rádio, enfim, a gente tem toda essa linha de criativa, né, que é a função do publicitário, para ele passar por esse período de experiência mesmo. Então ele vale como um estágio, ele é uma referência também, é recebida no mercado da mesma forma, né? Ele não fez um estágio numa agência hoje atuante no mercado, mas ele passar por uma agência experimental já é um diferencial, já é um degrau acima do quem ainda não fez nada. A gente na Talento, na agência experimental na FAI, eu vejo isso como um grande diferencial, porque não é também uma prática tão real entre todas as agências experimentais de outras instituições. A gente atende clientes externos. E isso que eu ia perguntar, quais são os clientes, então, o atendimento que os estagiários em publicidade na FAI fazem para o público externo? A gente atende o pequeno empresário. Certo. Né? Logicamente, a gente até estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui, eu e o Randy, com clientes que, primeiro, não têm o potencial financeiro, né, e econômico nas suas empresas para poder, muitas vezes, contratar uma agência de publicidade, que hoje já está aí no mercado há muito tempo, né, que é um tipo de serviço que, muitas vezes, vai ter uma qualificação monetária um pouco mais alta do que o fluxo de caixa dele permite. Certo. Então, ele vem para Talento e a nossa intenção, além de tudo, como uma experiência para o aluno, como uma forma de aprendizado, mas também um aprendizado para o mercado. Como ele é um pequeno empresário hoje, ele ainda também está crescendo com o seu negócio, a proposta da agência também é criar uma cultura de comunicação. É ele entender esses processos, é entender que não dá para ser o gostei, não gostei, simplesmente porque achei bonito ou não. É entender que muitas vezes ele até pode não ter gostado tanto na percepção dele, pessoal, né, e a gente brinca muito nisso, né? O cara torce para um time de futebol, se usou a outra cor, ele já não quer. Né? E que nem sempre isso é possível, porque você precisa de efetivação dessa mensagem, você precisa fazer com que o público-alvo dele, que é o consumidor dele, como negócio dele, do produto dele, responda de uma maneira positiva. Então a gente também vai ensinando esse pequeno empresário o que é essa característica da publicidade. Como ela vai atuar num resultado esperado por ele. Então, a gente também vai ensinando o mercado a crescer. Então, essa é a proposta da agência, nessas duas vertentes, né? Atender um mercado externo e também trazer uma experiência para o aluno. O que eu acho mais interessante na dinâmica da agência experimental é a presença daquele acadêmico que ele já tem uma certa vivência dentro da faculdade. Nossas aulas são bastante práticas e tal, então ele tem um desenvolvimento desse material. Obviamente, quando esse acadêmico está dentro da sala de aula, ele tem uma cobrança do professor daquela disciplina. Quando ele se vê inserido na Talento, né, numa agência experimental, sob a supervisão de um professor, né, fazendo um trabalho real, ele vai ter uma cobrança real, né, um orientador. A gente tem a professora Patrícia, que é responsável por esse organismo interno nosso. E a presença dela faz um bem para esse acadêmico, e ela, na qualidade de professora, faz um outro bem
para o cliente, porque né, ela não está na figura de uma mulher de negócios, Sim. e sim de uma educadora. Então ela tem duas pontas de educação. Exatamente. É uma coisa que funciona muito bacana, especialmente para esse pequeno empresário, como a professora Patrícia apontou. Eu vou puxar um pouquinho mais, porque não é só o pequeno empresário que tem dificuldade de entender os meandros da comunicação. Eu tenho certeza que a professora Patrícia, se tivesse um cliente maior, também daria uma boa aula para esse empresário, porque a gente entende, né? O empresário ele tem o mundo dele, aquele mundo dos negócios, dentro da especificidade dele. E a comunicação é uma área que é um pouco maltratada. Hoje, graças a Deus, as instituições estão começando a perceber, né, a força da comunicação. Então, eu acho que a gente está aqui para ajudar todo mundo, né? Exatamente, acho que essa é a tarefa. E eu estava pensando o seguinte, Rangi, que esse profissional que está sendo formado, que está se graduando em publicidade, precisa também ter uma formação cultural bastante abrangente, não tem? Porque precisa de entender algumas sutilezas da comunicação e de alguns elementos que são construídos a partir do entendimento que o público consumidor tem daquele produto, que também precisa se entender de vários aspectos psicológicos, da questão das cores, o significado das cores, e enfim, tem tantas questões que estão presentes aí na construção dessa mensagem, por isso que essa formação precisa ser bastante abrangente e sólida culturalmente. Exatamente, e eu coloco mais um ingrediente ainda dentro de toda essa formação polivalente, por assim dizer. A gente está sofrendo uma transformação profunda na área da comunicação. Antes, né, a área do jornalismo, ou a própria área de publicidade,